Olá, seja bem-vindo. Esse é o mestre de duelo. Aprenda a jogar Yu-Gi-Oh! Você ama Yu-Gi-Oh! Tanto quanto nós. Então embarque nesta jornada épica agora. Prepare-se para desvendar os segredos do lendário Exodia, o Proibido. Não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias emocionantes diretamente na sua caixa de entrada. E, é claro, compartilhe com seus amigos para que eles também possam se aventurar neste mundo de duelos. A lenda do Exodia, o Proibido. A profecia antiga. Há milênios, quando os deuses ainda caminhavam entre os mortais, os sábios das antigas civilizações observavam os céus em busca de sinais e visões. Em uma noite estrelada, durante uma era de guerra e tumulto, os céus se abriram e uma profecia foi escrita nas estrelas. Ela falava de um poder inigualável, um ser formado por 5 partes, um que desafiaria até mesmo os deuses do mundo dos duelos. Este ser foi chamado de Exodia, o Proibido. A profecia dizia que apenas aqueles com coragem, determinação e sabedoria poderiam convocar e controlar o poder absoluto do Exodia. Por séculos, a profecia permaneceu como um segredo guardado nos registros mais antigos, passando de geração em geração. Aqueles que acreditavam na profecia buscavam entender seu significado e seu potencial impacto no mundo dos duelos. No entanto, como todas as profecias, o significado exato do Exodia permaneceu obscuro e envolto em mistério. Alguns acreditavam que ele seria uma força benevolente, um guardião dos justos em tempos de necessidade. Outros temiam seu poder incomensurável e buscavam mantê-lo selado para sempre, longe das mãos dos mortais. Enquanto isso, nos tempos atuais, o nome do Exodia tornou-se apenas uma lenda distante, uma história contada às crianças antes de dormir. Poucos ainda acreditavam na veracidade da profecia, enquanto a maioria descartava-a como uma simples superstição. No entanto, mesmo quando o mundo dos duelos avançava e mudava, a sombra do Exodia pairava sobre ele, aguardando o momento certo para emergir e cumprir seu destino. O duelo dos destinos. Em uma cidade moderna, onde arranha-céus se erguiam em meio à agitação do cotidiano, um jovem chamado Yuji Mutou descobriu-se envolto em mistérios antigos e poderes além de sua compreensão. Yuji era um estudante comum, mas sua vida mudou drasticamente quando ele recebeu um antigo enigma de um parente distante, um quebra-cabeça de ouro maciço, adornado com símbolos estranhos e intrincados. Enquanto outros desistiriam diante do desafio, Yuji estava determinado a decifrar o quebra-cabeça e descobrir seu propósito. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, Yuji descobriu algo extraordinário, um conjunto antigo de cartas de duelo, enterradas nas profundezas do enigma. Entre elas, havia uma série de 5 cartas que pareciam pulsar com uma energia antiga e misteriosa. Curioso e intrigado, Yuji mergulhou na história por trás das cartas. Ele aprendeu sobre a profecia do Exodia, o lendário monstro formado por 5 partes, que concederia um poder inigualável àquele que o invocasse. Determinado a desvendar os segredos do Exodia, Yuji mergulhou de cabeça no mundo dos duelos. Ele participou de torneios locais, desafiou duelistas habilidosos e explorou os recantos mais sombrios da cidade em busca de pistas. Foi durante um desses duelos que Yuji percebeu o verdadeiro potencial das cartas do Exodia.
Com sua estratégia e habilidade, ele conseguiu reunir as 5 partes do lendário monstro em sua mão, invocando o poder do proibido pela primeira vez. Mas o que Yuji não sabia era que seu destino estava entrelaçado com o do Exodia de uma forma que ele jamais imaginara. Enquanto ele continuava sua jornada em busca de respostas, forças sombrias começaram a se mover nas sombras, observando de perto e esperando pelo momento certo para agir. Para Yuji, o duelo com o Exodia era apenas o começo de uma aventura épica que o levaria além dos limites do mundo que conhecia. E enquanto ele avançava em direção ao desconhecido, uma coisa ficava clara: seu destino estava irrevogavelmente ligado ao lendário monstro do passado, o Exodia, o Proibido. A busca pela verdade. Determinado a desvendar os mistérios do Exodia, Yuji Mutou embarcou em uma jornada épica que o levaria aos confins do mundo dos duelos e além. Com as 5 partes do Exodia em sua posse, Yuji sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que o poder do proibido era algo a ser respeitado e temido, mas também reconhecia o potencial para usar esse poder para o bem. Guiado pela curiosidade e pela determinação, Yuji partiu em busca de respostas. Ele consultou antigos tomos e pergaminhos, estudou as lendas e os mitos que cercavam o Exodia e buscou a orientação de sábios e mestres dos duelos. Ao longo de sua jornada, Yuji enfrentou desafios de todos os tipos. Ele lutou contra duelistas habilidosos, enfrentou armadilhas mortais e decifrou enigmas antigos que guardavam segredos há muito perdidos. Mas quanto mais Yuji aprendia, mais perguntas surgiam. Ele descobriu que o Exodia era mais do que apenas um monstro lendário, era uma manifestação do próprio equilíbrio do mundo dos duelos, uma força que podia tanto proteger quanto destruir. No entanto, nem todos estavam contentes com a busca de Yuji pela verdade. Forças sombrias, temendo o poder do Exodia, tentaram detê-lo a todo custo. Duelistas sombrios e cultistas misteriosos cruzaram seu caminho, lançando desafios e armadilhas perigosas para impedi-lo de avançar. Mas Yuji não estava sozinho em sua jornada. Ele contava com o apoio de seus amigos mais próximos, que o acompanhavam em sua busca pela verdade. Juntos, eles enfrentaram os perigos que surgiam em seu caminho e fortaleceram seus laços de amizade e confiança. À medida que Yuji se aproximava cada vez mais do coração dos mistérios do Exodia, ele percebia que sua busca pela verdade não era apenas sobre descobrir o passado, mas também sobre forjar o futuro. E com cada desafio superado, ele se tornava mais determinado do que nunca a desvendar os segredos do lendário monstro e dominar seu poder para o bem de todos. O despertar do proibido. Enquanto Yuji Mutou continuava sua busca pela verdade sobre o Exodia, o proibido, forças sombrias há muito adormecidas começaram a se agitar. Um antigo culto, dedicado a manter o Exodia selado para sempre, despertou das sombras e lançou seus olhos sobre o jovem duelista e suas poderosas cartas. O culto, conhecido apenas como os Devotos do Proibido, acreditava que o Exodia era uma ameaça ao equilíbrio do mundo dos duelos e faria qualquer coisa para garantir que seu poder permanecesse selado para sempre. Determinados a impedir Yuji de alcançar seu objetivo, eles lançaram uma série de ataques contra ele e seus amigos. No entanto, Yuji não recuou diante da ameaça dos Devotos do Proibido. Com coragem e determinação, ele enfrentou seus inimigos em uma série de duelos intensos, usando o poder do Exodia para se defender e proteger aqueles que amava. Enquanto a batalha entre Yuji e os Devotos do Proibido se intensificava, uma verdade sombria começou a emergir. O culto não estava apenas interessado em manter o Exodia selado, eles tinham seus próprios planos para o lendário monstro, planos que poderiam colocar em perigo não apenas Yuji, mas o mundo inteiro. Através de traições, armadilhas e batalhas épicas, Yuji e seus amigos lutaram contra os Devotos do Proibido, determinados a impedir que eles realizassem seus planos nefastos. Com cada confronto, eles descobriram mais sobre os segredos ocultos por trás do Exodia e a verdadeira extensão de seu poder. No clímax da batalha, Yuji enfrentou o líder dos Devotos do Proibido em um duelo que decidiria o destino do Exodia e do mundo dos duelos. Carta após carta, estratégia após estratégia, Yuji e seu oponente lutaram com todas as forças que tinham, enquanto o destino do mundo pendia na balança. No final, foi a coragem, a determinação e a amizade de Yuji que prevaleceram.
Com um golpe final, ele derrotou o líder dos devotos do proibido e selou seu destino junto com o deles. O culto foi derrotado, mas o mistério do Exodia, o proibido, permaneceu, esperando ser descoberto por aqueles que provassem ser dignos de seu poder. A batalha final. Com os devotos do proibido derrotados e o perigo aparentemente afastado, Yuji Mutou e seus amigos se prepararam para o confronto final. Eles sabiam que o verdadeiro teste ainda estava por vir, pois o destino do Exodia, o proibido, e do mundo dos duelos permanecia incerto. Determinado a desvendar os mistérios que cercavam o lendário monstro, Yuji embarcou em uma jornada final. Ele viajou para as profundezas de uma antiga ruína, onde os vestígios do passado estavam mais presentes do que nunca. No coração das ruínas, Yuji enfrentou seu adversário final e um sábio antigo, guardião dos segredos do Exodia. O sábio, conhecido apenas como Guardião das Cartas, estava determinado a testar a verdadeira força e sabedoria de Yuji antes de conceder-lhe acesso ao poder do Exodia. O duelo que se seguiu foi épico, uma batalha de vontades e estratégias que sacudiu as próprias fundações das ruínas. Carta após carta, movimento após movimento, Yuji e o Guardião das Cartas se enfrentaram, determinados a provar sua superioridade. Mas no final, foi a determinação e a coragem de Yuji que prevaleceram. Com um golpe final, ele derrotou o Guardião das Cartas e desbloqueou o verdadeiro poder do Exodia, o proibido. Ao fazer isso, Yuji desencadeou uma tempestade de energia que envolveu as ruínas e iluminou o céu noturno. O poder do Exodia fluía através dele, enchendo-o com uma sensação de poder e propósito que ele nunca havia sentido antes. Com o Exodia ao seu lado, Yuji sabia que seu destino estava completo. Ele havia superado todos os desafios e provações, e agora estava pronto para enfrentar o futuro com confiança e determinação. Enquanto as ruínas tremiam ao seu redor, Yuji ergueu as cartas do Exodia para o céu, um símbolo de sua vitória e de sua jornada épica. O lendário monstro permaneceria como um guardião eterno, pronto para ser convocado por aqueles que provassem ser dignos de seu poder. E para Yuji Mutou, o duelista que ousou desafiar o destino, uma nova era de aventuras estava prestes a começar. O legado continua. Com o poder do Exodia, o proibido, ao seu lado, Yuji Mutou embarcou em uma nova jornada, determinado a proteger o mundo dos duelos e honrar o legado do lendário monstro. Ao lado de seus amigos mais próximos, Yuji enfrentou novos desafios e aventuras, viajando para terras distantes e enfrentando inimigos poderosos. Ele se tornou uma lenda entre os duelistas, conhecido por sua coragem, habilidade e determinação implacável. Mas mesmo enquanto Yuji avançava em direção ao futuro, o legado do Exodia permanecia como uma lembrança constante de sua responsabilidade como guardião do equilíbrio do mundo dos duelos. Ele sabia que o poder do proibido era uma faca de dois gumes, capaz de trazer tanto luz quanto trevas, e ele estava determinado a usá-lo com sabedoria e discernimento. Enquanto isso, novos duelistas surgiam, atraídos pelo poder lendário do Exodia e ansiosos para testar suas habilidades contra o lendário monstro. Alguns buscavam conquistar o poder para seus próprios fins egoístas, enquanto outros procuravam proteger o mundo dos duelos de ameaças emergentes. Mas independentemente das intenções dos duelistas, uma coisa era certa: o legado do Exodia, o proibido, continuaria a moldar o destino do mundo dos duelos por gerações. Enquanto houvesse aqueles dispostos a lutar pela justiça e pela verdade, o poder do Exodia permaneceria como uma luz guia em tempos de escuridão. E assim, Yuji Mutou e o lendário monstro que ele convocou se tornaram símbolos de esperança e inspiração para todos os que ousavam desafiar o destino. Enquanto o mundo dos duelos continuasse a girar, o legado do Exodia viveria para sempre, uma prova eterna do poder da amizade, da coragem e da determinação humana. Pronto para se tornar parte do legado de Yuji Mutou e do lendário Exodia, o proibido? Junte-se a nós nesta emocionante jornada pelo mundo dos duelos. Inscreva-se agora para receber mais histórias, dicas e conteúdo exclusivo diretamente na sua caixa de entrada. E não se esqueça de compartilhar essa aventura com seus amigos e duelistas favoritos.